expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Boa tarde, pessoal, para todo mundo que está online nos assistindo. Nós estamos falando diretamente do WTC Sheraton, diretamente do estúdio da R1. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês mais um mini-lab da Lagev. Vou me apresentar antes, né, gente? Eu sou Giovana Januzelli, gerente executiva da Lagev. E os mini-labs, eles são momentos do LACT que já acontecem, esse é o 3º ano. E os mini-labs, eles são os momentos das nossas comunidades para eles apresentarem os trabalhos que foram desenvolvidos durante o ano. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a comunidade de incentivos, uma comunidade extremamente ativa. Sou super feliz de estar com eles juntos ao longo do ano, criando todos os trabalhos, ajudando a desenvolver, porque eles realmente trabalham muito hard no desenvolvimento desses conteúdos. E eu tenho aqui comigo hoje, representando essa grande comunidade, a Simone Mariotti, da Preferred Hotels, e a Denise Amado, da Discover Events. Só para contar para vocês, hoje, ao final da apresentação, o conteúdo está incrível. Para quem respondeu a pesquisa, que vai ser abordada logo mais para frente, vai ter um sorteio, e vocês vão descobrir mais tarde esse sorteio. Então, fiquem ligados, mas isso é só para quem respondeu a pesquisa. E se vocês tiverem dúvidas, questões, para as meninas que estão representando hoje aqui o grupo, podem colocar no nosso chat, que ao final da apresentação, nós vamos fazer as perguntas aqui ao vivo para todas elas. Meninas, obrigada pela presença de vocês aqui hoje e tá com vocês. Comeu 2 minutos, nossa. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Simone Mariotti, eu sou da Preferred Hotels e estou dividindo aqui essa apresentação, que na verdade será dividida em 2 partes, mas essa primeira parte eu vou compartilhar com a minha querida amiga Denise. Sou a Denise Amado, da Discover Events, e a gente vai falar um pouquinho sobre um trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses últimos 2 anos, que é uma pesquisa sobre viagens de incentivo. Bom, o SIM é a comunidade de incentivos. Ele é uma comunidade formada por 22 participantes. E o mais legal, o mais gostoso dessa comunidade é porque a gente reúne pessoas de vários setores. Então, temos pessoas de hotelaria, de companhia aérea, de DMC, de agências, de destinos. Então, a troca é muito rica, troca de informação, enfim, é uma comunidade extremamente ativa. E especificamente, hoje, a gente vai falar sobre um trabalho que foi desenvolvido ao longo de 2 anos, que é a pesquisa de mercado para viagens de incentivo. Então, a gente identificou essa dor do mercado, que a gente não tinha nenhum tipo de informação, a gente não tinha dados nacionais sobre viagens de incentivos. Então, a gente começou um primeiro trabalho lá há 2 anos atrás, e, ao longo desse último ano de 2020, a gente trabalhou bastante para conseguir levantar informações, e hoje a gente vai apresentar para vocês aqui um pouquinho desse resultado. Como eu comentei, a gente dividiu isso em 2 partes, então eu e a Denise vamos falar sobre o resultado das agências, e depois a Sandra e a Alessandra vão falar um pouquinho sobre o resultado do corporativo. Então, falando um pouquinho sobre as agências que responderam, 52% foram agências menores, né, agências com até 25 funcionários. E como são esses RFPs de incentivos? Então, a maioria dos respondentes disseram que, quando eles preparam uma viagem de incentivos, eles
elegem entre 1 e 3 destinos. E aqui eu aproveito para convidá-los a entrar na nossa biblioteca, na biblioteca da Lagev, ou utilizando esse QR Code que está aí na tela, você tem informação do Briefing dos Sonhos, que foi um outro projeto que nós elaboramos e que tem informações riquíssimas sobre como montar um excelente briefing para uma viagem de incentivos. Então, algumas das perguntas que foram respondidas, entre elas, o diferencial mais forte para ganhar uma concorrência. Então, a gente teve um empate, 26% dos respondentes responderam criatividade, inovação e qualidade do serviço. Então, para 26% dos respondentes, esse é um grande diferencial para se ganhar uma concorrência. E nos próximos 2 anos, né, essa foi uma pergunta extremamente importante. Que ações a sua equipe está tomando para agregar valor e conquistar negócios? Então, a maioria dos respondentes disseram que oferecer experiências únicas, experiências exclusivas, material de marketing que valorize a marca do cliente. Então, esse foi um outro ponto de extrema importância. E a parceria para fornecer mais serviços a partir de uma única fonte. E quais as tendências da tecnologia e gestão de risco? Então, isso é algo que a gente viu uma mudança muito grande entre o que aconteceu em 2018, 2019 e agora para 2020 e 2021. Então, a maioria das pessoas responderam realmente que a implantação das normas de segurança da OMS é algo de extrema importância para as viagens de incentivo daqui para frente. E o segundo item, também de extrema importância, é a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, que já é uma realidade na Europa e que agora passa a ser uma realidade aqui para o Brasil também. E quais atividades para um programa de viagens de incentivo bem-sucedido? Então, aqui a gente teve um empate no 4º lugar, foi uma resposta de múltipla escolha. Então, a maioria das pessoas responderam que o aprendizado no destino é muito importante em uma viagem de incentivo. Em segundo lugar, reunião de alinhamento estratégico. Terceiro lugar, atividades de responsabilidade social. Acho que cada vez mais as pessoas estão realmente preocupadas com o mundo em que estamos vivendo e o mundo que deixaremos para os nossos filhos. E, em 4º lugar, a gente teve aí esse empate entre o conteúdo educacional e a experiência gastronômica, né? Acho que todo mundo que viaja quer realmente ter essa experiência diferenciada e local, né? E falando um pouquinho agora sobre os gastos, a gente dividiu em 2 partes, viagens de incentivo nacional e internacional. Então, os gastos para viagens de incentivo nacional, vamos lá. Então, a gente tem aí, uma grande maioria dos respondentes respondeu entre 3 e 5 mil reais, e entre 5 e 10 mil reais. Então, a gente entende que, realmente, o gasto por pessoa, ele para uma viagem de incentivo nacional, fica entre 3 mil e 10 mil reais. E como é feita essa divisão, essa alocação média, né, de gastos? Então, 63% para as viagens nacionais, 63% dos gastos é hotelaria e 42% passagens aéreas, né? Com relação às viagens internacionais, a gente tem uma pequena diferença, tanto em gastos totais como em gastos, como alocação de gastos. Vamos lá. Então, a gente tem lá 29% gasta entre 5 e 8 mil dólares por pessoa em uma viagem internacional. E essa divisão dos gastos, a gente vê que 50% desse valor é investido realmente em hotelaria e 40% na parte aérea. Tá? Os outros percentuais são um pouco mais espalhados, como A e B, alimentação, atividades e transportes. E agora, dando continuidade... A gente vai falar sobre destinos, quem está com vontade, quem está com saudades de viajar. A gente está mostrando aqui um pouquinho do Brasil, que é uma tendência que a gente teve nesses últimos 2 anos aqui, os destinos nacionais. No Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande,
muitas atividades, porém, nos últimos 2 anos, os respondentes disseram que usaram muito a parte de centro-oeste para baixo, sul, sudeste. Então, a gente teve uma procura muito grande para o Bonito, por exemplo. E, para os próximos 2 anos, a gente vai ter uma diferença, né? O pessoal está subindo um pouquinho para destinos que nunca foram usados, por exemplo, no Pará, Alter do Chão, que virou moda no momento agora, né? Então, todo mundo está procurando esses destinos, principalmente ao ar livre, para poder fazer essas viagens de incentivo. Seguindo, Não estou conseguindo aqui. nos destinos internacionais, nos últimos 2 anos, a gente teve uma procura muito grande por Américas, principalmente América do Norte, né? E um pouco aí pulverizado de Europa. E os próximos 2 anos, a gente tem destinos que a gente também não imaginava, Ásia e Oceania, principalmente Nova Zelândia, Austrália, provavelmente por conta de serem destinos que trabalharam bem em cima dessa pandemia que a gente está vivendo agora. O que é mais importante para a gente selecionar, para a gente escolher um destino para incentivo? Isso foi uma pergunta importante para nós, agências, né? O que é mais importante? O que você precisa ter no destino? E aí fica Não está obedecendo aqui. uma dica. A gente seleciona um destino hoje, principalmente por conta da segurança. Então, se é um destino seguro para o premiado, a infraestrutura com hotelaria, com passeios, com atividades que sejam uau, que sejam diferentes, isso tem que ser um destino que possa atender uma viagem de incentivo, que ali é especial, ela não é uma viagem qualquer como outras que a gente vende de pacote. E como não poderia deixar de ser, a gente continua tendo aí nos respondentes a qualidade, a relação qualidade e preço. Tá? Não está indo. E aí, seguindo que o nosso... Fica a dica para os CVBs aqui. A gente fez um trabalho muito grande com os destinos, com os conventions. O que ele precisa ter para poder receber um incentivo? Tem aí o QR Code, se vocês quiserem acompanhar. Os destinos que estiverem assistindo a gente aí, aproveitem a dica. Então, quando que as agências procuram os CVBs? Qual o momento que ela vai atrás de informações sobre o destino? Então, os fatores que influenciam, marketing do destino, então, como que o destino promove, vídeo promocional dos recursos de incentivo, do destino e viagens educacionais. Então, e aí, seguindo, mais uma dica para os DMCs e CVBs. O DMC, para quem não sabe, são os CVBs internacionais, são operadores que nos atendem fora do Brasil. Então, também fica a dica aqui. Quando que a gente entra em contato com essas instituições? Metade dos respondentes disseram que, mesmo antes de criar uma proposta, eles já entram em contato com a instituição para conseguir informações. E uma outra parte, depois de começar a escolher o destino, aí sim vai atrás das informações para poder incrementar a apresentação para o cliente. Como será, a pergunta dos milhões, como será o mundo depois do Covid? Como os incentivos vão se comportar? Como vai ser a retomada do mercado? A maioria respondeu que vai ter um aumento de participantes nos grupos. Isso até surpreendeu, mas a gente acredita que por conta de a gente usar provavelmente destinos mais seguros, a gente pode aumentar o número de participantes. Busca por destinos internacionais, como eu falei anteriormente, destinos que lidaram bem com a pandemia, que é onde os participantes vão se sentir seguros, e muitos também vão usar outros meios de premiação. Pode ser um voucher viagem, pode ser um cash card, aí vai depender de cada um. Muitas dúvidas ainda tem no ar. Se vocês têm perguntas, pode colocar aí no chat, que no finalzinho da apresentação a gente vai responder para vocês, tá bom? E a gente vai dar seguimento agora com as respostas das empresas, do cliente final.
Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Alessandra, da companhia aérea Air Europa. E eu sou a Sandra Rossito, da BWH Hotel Group. Legal, nós vamos trazer aqui para vocês dados muito importantes sobre a visão, né, das empresas quanto ao mercado de incentivo no Brasil. Vocês, gente, são capazes de dizer, respondam aí, quem souber essa resposta, por favor, coloque aí no chat, hein? Quais são os rumos da indústria de viagens de incentivo? A gente é capaz de responder com certeza nesse momento? Pois bem, então aqui a gente vai dar um norte para vocês, tá? Então, para você que é agente de turismo, é bastante importante você entender a visão das empresas quanto ao mercado de incentivo no Brasil nesse momento. E para você que é gestor de viagem, é legal você entender qual que é a visão dos seus pares, né? Vamos iniciar falando, então, sobre o perfil dos nossos respondentes. Nós tivemos 70% de respondentes da região Sudeste, 18% da região Sul, 6 Nordeste e 6 do Centro-Oeste, tendo aí uma representatividade em praticamente todas as regiões, né, do Brasil. E o tamanho das empresas que responderam à nossa pesquisa? A grande maioria foram empresas de médio e grande porte. A gente teve 30% de respondentes das empresas com mais de 1.000 funcionários até 5.000 e 26% das empresas com mais de 5.000 funcionários. Os setores que responderam à pesquisa, então nós tivemos aí destaque para a indústria farmacêutica e cuidados da saúde, tecnologia da informação e comunicação, e aí seguidos de educacional, fabricação, manufatura, finanças, seguro, agronegócios, automotivo e alguns outros também. E aí, quando começamos os temas, impactos e porquê das viagens de incentivo. O que nós tivemos de resultado? Aqui nós colocamos algumas questões, né, que foram levantadas na pesquisa. Uma delas foi sobre o volume, né, de orçamentos que tiveram nos últimos anos, no presente, e também alguma projeção para alguns 2 anos à frente. E aí, nessas respostas, o que mais se destacou foi a queda do volume de solicitações de incentivo em 2021, né, uma queda entre 1% e 20%, mas 2022 aí apresenta um crescimento de mais de 20%. Isso é muito positivo, um cenário muito otimista aí para o nosso setor, não é? E aí, quando falamos dos impactos dos programas de incentivo para as empresas e os motivos, né, por que das viagens de incentivo, as respostas que mais apareceram foi o desenvolvimento pessoal e profissional do premiado e os impactos sobre a melhoria da cultura na empresa. Então, as viagens de incentivo, os programas, trazem uma mudança bastante significativa, né? Uma mudança muito profunda dentro da cultura das empresas. E o feedback dos participantes também é essencial para os programas de incentivo, segundo as empresas. Quantas agências, geralmente, as empresas convidam para fazer os seus programas de incentivo? A grande maioria, 81%, disseram que convidam de 1 a 3 agências para participar. E 19% disseram que convidam de 4 a 6 agências. E aí, de novo, uma dica para vocês, quem não teve a oportunidade lá atrás, já liga a câmera do celular e leia aí o QR Code do Briefing dos Sonhos, também vai te ajudar bastante nesse setor aqui, para você fazer o briefing direto com o seu cliente. Atividades, tendências e objetivos. Quanto a esses temas, o que nós tivemos de mais relevante aí nas respostas das empresas? Aqui eu destaco a análise que a gente deve comparar lá com as agências, que vocês acabaram de ver com as meninas. Então, eles estão bem em sintonia, né? A gente percebe que as agências estão muito em sintonia com seus clientes, então muitas perguntas, muitas respostas são bem de acordo. Então, aparece novamente o conteúdo educacional como essencial, primordial para as empresas, elementos de aprendizagem e desenvolvimento exclusivo do destino, então é legal aí os destinos ficarem atentos, né? Que as empresas procuram um diferencial, algo exclusivo, uma experiência que só aquele destino tem, né? Há também uma maior tendência para combinar negócios e lazer. Então, as pessoas querem aprender, mas também querem um momento de descanso, de lazer no destino.
E, mais uma vez, a sustentabilidade, né? É muito legal a gente ver que todos os lados as pessoas estão cada vez mais preocupadas, né, com responsabilidade social e a sustentabilidade. E os objetivos, aqueles finais, então, o que realmente as empresas esperam dos programas de viagem, o que elas vão trazer como resultado. Então, vem aumentando a motivação e a produtividade dos seus colaboradores, dos participantes do programa, né? E, assim, resultando o aumento das vendas. É isso que se destaca, então, nesse item de atividades, tendências e objetivos. Agora, a Sandra vai falar um pouquinho para vocês sobre os gastos nas viagens, na visão das empresas. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos contar um pouquinho de como as empresas acabam dividindo os custos de viagens, e aí a gente começa pelos destinos nacionais. Uma das coisas muito interessantes que a gente apurou nessa pesquisa é que as despesas entre hotel, passagem aérea, alimentos e bebidas e as atividades, elas são bem balanceadas. Elas ficam entre 10% e 30% da despesa total. Isso foi muito interessante. E a maior parte dos respondentes apontaram que o custo de viagem fica entre 3 a 5 mil reais por pessoa. É engraçado que é bem parecido com as respostas que as agências nos deram. Esse, só lembrando, são as respostas dadas pelos gestores de viagens e eventos. Quando a gente fala dos destinos internacionais, olha que interessante, 46% dos respondentes comentaram que não utilizam destinos internacionais. E quem utiliza acabou informando que entre 10% a 30% dessas despesas estão alocadas entre alimentos e bebidas e atividades. E o mais engraçado é que as despesas ficam entre 3 a 5 mil dólares por pessoa. Na pesquisa passada que a gente realizou, esse custo ficava entre 4 e 7 mil dólares por pessoa. Então, a gente vê que teve aí uma caidinha no custo médio por pessoa. Quando a gente vai para destinos, é interessante ver a representatividade do nacional. Isso confirma justamente o slide anterior que a gente falava que eles não iam tanto para os destinos internacionais. E aí vocês veem que 68% acaba utilizando destinos nacionais. E aí, quais são esses destinos? Quando a gente fala antes pandemia, quando a gente fez essa pesquisa, a gente tinha 41% Nordeste, 28% Sudeste, 21% Sul e uma representatividade pequena entre Centro-Oeste e Norte. Aí, falando de futuro, olha como as coisas mudam um pouquinho. O Nordeste continua sendo procurado, isso não afetou em nada. Mas quando a gente vê, o Sul tem uma caída e o Centro-Oeste e o Norte passam a ter maior representatividade. E aí a gente faz a seguinte pergunta: será que o nosso país tem estrutura para receber esses grupos de incentivo? Fica aí que daqui a pouco a gente responde. Falando um pouquinho de destinos internacionais, olha que interessante. A gente tinha uma representatividade enorme na América do Norte, 30%, uma grande parte na América Latina, Europa, Ásia, África a Europa tem uma grande porcentagem, mas Ásia e África eram mais discretos. Quando a gente vê a longo prazo, olha que interessante, a América do Norte cai quase 50%. A América Latina, quem é mais citado é o Chile. E quando a gente fala de África, olha que interessante o Egito aparecendo. Então, a gente começa a perceber que as atividades ao ar livre começam a ter um pouco mais de expressão. É importante ressaltar também que a parte da Oceania, Austrália e Nova Zelândia participam bastante, tem uma representação grande. Talvez a distância, mas isso confirma também as respostas que foram dadas pelas agências de viagens. Bom, o que a gente avalia para os novos destinos? Como é que a gente faz uma... as empresas acabam selecionando os novos destinos. Aí vem a resposta do que eu tinha feito antes. A infraestrutura e a segurança do participante são super importantes na seleção do destino. E, a parte disso, a experiência com a marca ou com a equipe, recomendações de outros eventos e outros profissionais de eventos, e a própria recomendação interna da própria empresa. É aquele famoso boca a boca. E isso tem um fator super importante.
E quando a gente fala de futuro, como é que vai ser pós-Covid? Como disse a Denise, como é que é? Essa é a pergunta do milhão, né? Qual é a grande resposta? E as empresas estão falando que a busca por destinos internacionais começam a ter um pouco mais de expressão. Outros meios de premiações também acabam sendo avaliados. As ações sociais também começam a ter um fator muito mais importante. E aí, a mudança dos destinos tradicionais. Então, a gente volta a ressaltar para o pessoal dos CVBs como é importante a presença deles, a divulgação do trabalho deles. Antes da gente encerrar, eu só queria fazer um convite para que todos participem da LAGEV, que venham para a comunidade de incentivo. A gente gosta de debater, a gente gosta de discutir, a gente gosta de ter respostas para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas, e isso eu acho que é super importante. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Ale, temos perguntas aí agora para responder? Já temos. Eu vou ler aqui para a gente ver. Olha, vocês acham que os destinos nacionais vão ter um destaque na retomada dos incentivos? E aí, quer falar? Eu acho que sim. Eu acho que os destinos nacionais que a gente está vendo aí acontecer, eles estão aparecendo. Os novos destinos estão sendo buscados. Então, eu acho que agora os CVBs, os centros de turismo, eles têm todo o potencial para poder divulgar os nossos destinos nacionais. E o Brasil é tão lindo, tem tantos lugares legais para serem explorados, que eu acho que agora a gente está com uma mega oportunidade para incrementar o nosso mercado interno. Temos mais uma pergunta, essa daí é um pouquinho mais complexa. Em como um destino pode se capacitar para saber se é um amigo dos incentivos, né? E também demonstrar que segue os protocolos de saúde. Acho que a gente tem um caminho, né? A gente tem uma pesquisa, aliás, um trabalho já feito pelo SIM, que aí as meninas fizeram todo um levantamento do que é necessário, né, para ser um amigo do incentivos, né, desses programas. E tem, daí sim, as pessoas, os destinos, né, têm todas as ferramentas para poder tomar aí as medidas necessárias para melhorar, para ter a infraestrutura para esse segmento que é realmente bastante exigente, né? Precisa de uma infraestrutura muito bem consolidada. E, Ale, também é importante a gente ressaltar que todo esse material que a gente está falando, tanto da nossa pesquisa de agora, a nossa pesquisa do ano passado, o briefing dos sonhos, falando do trabalho dos destinos, gente, está tudo disponível na biblioteca da LAGEV. Então, se vocês precisarem, pode ir lá buscar. Se vocês precisarem de inputs, ideias, sugestões, a gente está aqui. A comunidade é para isso, para a gente ter essa troca aí de informações que eu acho que é super importante, né, Ale? É isso aí. Obrigada, Sandra. Obrigada, pessoal. Agora a gente vai seguir com uma parte mais importante que acho que todo mundo estava esperando, né, pessoal? Então, segura mais um minutinho aí que a gente vai trazer uma surpresa para vocês. Exatamente. E quem está com saudade de viajar? Quem está com vontade de fazer malas? Eu me chamo Patrícia Souza e sou gerente comercial do Clube Med Brasil. Eu sou a Emily Teixeira, gerente de vendas globais na Hilton. Estamos aqui para finalizar essa apresentação rica, que foram de informações atuais sobre viagens de incentivo. Então, por que não finalizar com um sorteio de viagens de incentivo? Muito melhor. Aqui, na verdade, nós queremos também deixar um fica a dica e um pedido. Quando vocês receberem algum link de alguma pesquisa, por favor, respondam. Isso nos ajuda a entender como está o nosso mercado, entender a perspectiva de cada um, unificar essas informações e, claro, traduzir isso como melhorias, que é o grande objetivo da nossa comunidade de incentivo. Aqui nós vamos começar com um sorteio, que vai ser um sorteio online. Esse sorteio, na verdade, são para os respondentes da pesquisa que deixaram seus dados. Ok? Então, um sorteio. Vamos lá. Já temos o primeiro ganhador, que o ganhador vai ganhar uma viagem para o Clube Med, como vocês veem na tela, com 3 diárias. Ele pode escolher o destino que ele vai viajar. Vamos viajar. Usem a sua agência, o seu agente de viagens para viajar. Tem todo um protocolo de segurança e higiene. E dá para você curtir com segurança, com a sua família. Enfim.
Você pode escolher o destino ganhador para o destino da Bahia, Trancoso, Rio das Pedras, em Rio de Janeiro, ou Lake Paradise, em Mogi das Cruzes. O ganhador é o Rodrigo Lino de Oliveira, da Ambientare. Parabéns, eu entrarei em contato contigo em breve. É isso aí. E as boas notícias não param de chegar. A gente também vai sortear 2 diárias com direito a acompanhante no Hilton Copacabana. Que o Rio de Janeiro é lindo, a gente já sabe, mas a vista do novo rooftop do Hilton de Copacabana é imperdível. Vamos rodar o sorteio? A gente já tem um nome, é a Renata Panmorini Krasovic, da CWT. Parabéns, Renata. E não percam, todo o conteúdo da pesquisa vai estar na biblioteca da LAGEV. Além disso, se você não é associado da LAGEV, associe-se, faça parte do comitê de incentivo e fique ligado nos próximos mini-labs. Às 3h30 a gente tem o comitê de logística. Muito obrigada pela participação de todos. Esperamos vocês nos próximos mini-labs. Tchau, tchau. A girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so